Gravar? Coloquei aqui para gravar, mas acho que ainda não foi. Foi. Começou aqui. Boa tarde, pessoal. Mais uma reunião do GEDMIN. Hoje o tema é processo coletivo e mineração. Eu gostaria de pedir desculpas inicialmente por alguém que tenha entrado depois, tenha perdido o início. A gente vai disponibilizar esse vídeo, essa gravação no grupo. Então, principalmente em razão do horário, né? Como eu já expliquei, as reuniões costumam ser às 7 horas, hoje a gente está realizando às 5. Então, por isso também um número um pouco abaixo de ouvintes. Mas garanto que todo mundo vai ter esse momento depois para poder rever. Gostaria de agradecer muito a presença da professora Ana, do professor Vitorelli, o professor Vitorelli que retorna à Vetusta Casa, ao UFMG, a Faculdade de Direito, depois de ter concluído seu mestrado. Nós somos o grupo de estudos em Direito da Mineração, o único grupo nesse segmento no Brasil, apesar de ter alguns outros de Engenharia de Minas, mas aqui principalmente do Direito. Então a gente está exercendo esses trabalhos aí há bastante tempo, se eu não me engano, pelo menos uns 5 anos de grupo. Nesses últimos semestres, na modalidade online, com a participação de convidados, expositores, com experiência, especialistas nos temas. E hoje a gente tem a presença da professora Ana, do professor Vitorelli, do Edilson Vitorelli. Só uma breve introdução dos currículos. O professor Edilson Vitorelli, ele é pós-doutor em Direito, ele é professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Universidade Católica de Brasília, é procurador da República pelo Ministério Público Federal e um jurista que eu acho que não merece muito, não precisa de muitas apresentações. Para quem é do direito, com certeza conhecem, tratando processo estrutural, processos coletivos, dos povos indígenas, com uma prática acadêmica e profissional magnífica, exemplar. Estudou na UFMG, fez o mestrado lá e hoje retorna à casa. A professora Ana, ela é doutoranda em Direito na UFMG, professora na PUC Minas, no CEDIM, é pós-graduada em Direito da Mineração e coordenadora da equipe do Contencioso Estratégico do Escritório William Freire Advogados Associados. Então, são 2 expositores, têm muita experiência no tema do processo civil, principalmente do processo civil coletivo, que a gente vai tratar hoje, tem experiências práticas no campo da mineração. A professora Ana lida com isso diariamente, o professor Edilson Vitorelli, costumeiramente visto na mídia, tratando de alguns casos significativos, como Mariana, Brumadinho. E então, gostaria de abrir o espaço para vocês. Eu gostaria de questionar se alguém tem preferência para falar primeiro, como o professor Edilson já tinha tratado, fique à vontade para expor conforme se estiver confortável. A gente pensou em tratar do papel do Ministério Público, falar um pouquinho do que são as ações coletivas, das espécies. Como eu tinha dito, tem muitos ouvintes, participantes que não são da área jurídica, então engenharia de Minas, geólogos e vários outros ramos que podem se beneficiar muito dessa exposição que, para alguns, pode parecer um pouco mais introdutória. Então, vocês têm alguma preferência? Então? Vocês que sabem. Ana? Não, eu acho que o professor Edilson pode começar, professor, né? O Otávio não falou, mas o senhor, para mim, assim, pessoalmente, eu acho que para a nossa faculdade também é um marco teórico, né? O senhor é uma referência, então, antes de mais nada, estou muito feliz de estar aqui, compondo aqui o nosso painel de debate hoje, e Obrigado. eu acho que o senhor poderia começar sem problema nenhum. Obrigado, Ana. Obrigado pela gentileza, obrigado a todos pelo convite. Eu quero, na verdade, em primeiro lugar, me desculpar, né? A gente tinha uma data anterior já agendada aqui, eu acabei tendo um problema de saúde naquela data e não estive com vocês no momento correto que eu deveria ter estado. Então, peço desculpas, mas estou aqui. Como já introduziu o Otávio, eu, além de ter feito mestrado, fiz graduação na UFMG, então a UFMG é de fato a minha casa. Eu me sinto muito feliz de estar de volta, sempre atendo aos convites da UFMG, já estive em bancas aí com a professora Tereza, com o professor Fernando Jaime várias vezes, o professor Glaucio, o professor Érico. Então, eu sempre circulo muito aí pela UFMG. E eu fiquei muito feliz de saber da existência desse grupo de vocês, porque eu sempre achei que essa era uma falha do currículo da UFMG. Quando eu fiz graduação, a disciplina de Direito Minerário era uma disciplina optativa, mas ela nunca era oferecida, não tinha nem professor, ela estava na grade, mas ela nunca era oferecida, e se fosse para oferecer, não tinha quem ministrar também, porque não tinha professor com habilitação para ministrar a disciplina. Então, era uma coisa que
né? Estava no papel, mas não estava na prática. E aí, isso é uma falha num estado como Minas Gerais, em que tanta coisa gira em torno da mineração, boa parte do PIB do estado gira em torno da mineração. Então, realmente, essa é uma falha no currículo que agora vocês estão, de alguma maneira, suprindo pela existência desse grupo, pela manutenção desses debates. Essa é uma questão muito importante. Eu devo dizer que eu também não seria a pessoa certa para suprir essa falha, porque de direito minerário estritamente eu não entendo nada, né? Do direito material minerário eu não entendo nada. Mas, assim, eu tenho alguma experiência prática no que tange ao controle, né, a atuação do Ministério Público no contexto da mineração. E é isso que eu pretendo tratar aqui com vocês hoje. A minha primeira experiência com essa questão em Minas foi porque a minha primeira lotação enquanto procurador da República foi em Minas. Eu estive em Governador Valadares. E em Governador Valadares, ali naquela região, você tem basicamente dois problemas minerários. O primeiro é a mineração de pedras preciosas e semi-preciosas, que é usualmente clandestina, né? Então, é o garimpo mesmo. Aí são pequenos garimpos clandestinos de turmalinas, pedras semi-preciosas, variadas, alguma coisa em ouro, mas pouco. E quando a gente viaja ali por aquela região, se vocês já fizeram esse passeio, ou se são de lá, você consegue comprar muito aqueles bibelôs de enfeite, né, que são feitos com essas pedras, né, com as pedras que são extraídas lá da região. Eu até tinha uma árvorezinha feita com essas pedras, hoje isso está lá na procuradoria em algum lugar, porque hoje estou em casa, né, mas eu até hoje não sei se isso é lícito ou ilícito, porque eu comprei na viagem e eu não sei exatamente, né, não tinha nenhum atestado relacionado a isso no lugar que eu comprei. Então, mas é uma coisa muito local mesmo, é uma atividade muito local. E quando você vai um pouquinho mais para o leste, para o lado do Espírito Santo, aí sim você tem uma atividade mais industrial, que é a extração de pedras ornamentais, granito, mármore, ardósia, para fins de construção civil, né? Então, são esses os dois problemas que eu convivi naquela região. E, curiosamente, os dois passavam pelo prisma da ilegalidade. Os pequenos garimpeiros eram ilegais porque não tinham nem orientação, nem vontade, nem condições de passar pelo procedimento administrativo de concessão da lavra. E os grandes mineradores também eram ilegais no contexto das pedras ornamentais, porque eles diziam, pelo menos essa era a justificativa deles, que esse mercado, que é predominantemente para exportação, as pedras extraídas naquela região, são exportadas pelos portos do Espírito Santo, Porto de Tubarão, principalmente, eles diziam o seguinte, que o mercado é muito sazonal, esse mercado de pedras ornamentais é muito sazonal. Então, que quando você consegue o negócio, você precisa operacionalizá-lo rápido e a concessão no DNPM não chega a tempo de atender essa demanda comercial. Então, essa era o cenário daquela região. Toda aquela região do Vale de Jequitinhonha, Mucuri, na época, a minha unidade do MPF respondia por 151 municípios naquela região. Toda aquela região, em toda essa região, nos 151 municípios, o DNPM era uma única pessoa. Para tudo que vocês imaginarem. Só havia uma única pessoa do DNPM nessa região inteira, que era um sujeito chamado Sebastião. Só. O Sebastião era o DNPM. Para tudo que você precisasse, não interessa qual fosse a atividade, era ele. Então, vocês podem imaginar que essa é uma atividade de fiscalização faz de contas, né? Você não tem a menor condição de fazer nenhuma atividade de fiscalização que seja efetivamente significativa com uma pessoa. O que acontecia é que eles iam lá de vez em quando, mais ou menos, onde eles sabiam que tinham alguma coisa e faziam alguma autuação a posteriori, né, depois da extração, e aí eles faziam um cálculo de um volume hipotético extraído para fins de autuação.
e aí as pessoas eram processadas pelo crime ambiental, de extração sem licença, né, de intervenção ambiental sem licença, e por um crime muito desconhecido de uma legislação extravagante, que é o crime de usurpação de patrimônio da União. Como o minério é bem público federal, então é como se você tivesse, entre aspas, furtado, né, um bem federal, e aí tem esse crime específico de usurpação de patrimônio da União. E esses eram os crimes pelos quais esses mineradores respondiam. Usualmente, como essas empresas são até empresas, não era nem muito difícil identificar essas pessoas para processá-las, porque elas são empresas estabelecidas, elas estão minerando ilicitamente por conta dessa peculiaridade. Então, reparem bem que existe uma situação regulatória ambígua no setor de mineração no Brasil, que é a seguinte: o minerador quer que o DNPM seja o mais ágil e eficiente possível do ponto de vista da concessão, do procedimento de concessão de lavra. E ele quer que o DNPM seja o mais lento e ineficiente possível do ponto de vista da fiscalização. Da fiscalização da atividade de supervisão das atividades mineradas. Então, essa é a ambiguidade com a qual a gente convive no setor minerário. O DNPM era, então, um departamento, né, um órgão do Ministério, uma autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, e aí veio o desastre de Brumadinho, de Mariana. Quando veio o desastre de Mariana, que foi uma coisa, né, absolutamente aterradora, assustadora, dentre as muitas circunstâncias que o desastre de Mariana apresentou, nós tivemos uma que foi justamente o questionamento do papel do DNPM no desastre e se o DNPM deveria ter agido melhor, etc, etc. Essa espécie de comoção pública deu origem a uma lei para transformar o DNPM em ANM, Agência Nacional de Mineração, para, em teoria, lhe dar mais autonomia, mais orçamento e permitir que ele cumprisse as suas funções de maneira mais apropriada. Isso tem basicamente 5 anos aí, né? E o que a gente sabe hoje é que rigorosamente nada mudou, né? Por N razões. Primeiro, por essa ambiguidade que eu acabei de mencionar, não existe de fato o interesse de que o DNPM seja muito bom em tudo que ele faz. O interesse é que ele seja medianamente bom, né? Que ele seja bom para conceder e não seja bom para fiscalizar. E também não existe o Brasil passou por um contexto fiscal muito complicado nos últimos 5 anos, né? Com um aperto fiscal muito grande decorrente do crescimento do endividamento público. Então, tem esse problema. Se isso tivesse acontecido 10 anos antes, em que a gente tinha uma folga fiscal mais significativa, talvez a ANM tivesse vingado, mas no momento que ela virou agência, já era tarde. A gente não tinha condição mais de implementar um órgão público com as dimensões que a ANM precisaria para ter condição de agir, enfim, para ter substrato para agir bem nesse universo que ela se dispõe a atuar. E aí veio Brumadinho, né? E aí vem o segundo grande desastre, que é Brumadinho, de novo, comoção pública, etc, etc, mas nada muda ainda na ANM. E aí o MPF propõe, então, e aí que entra o meu papel nessa história, né? O MPF propõe em Minas Gerais uma ação civil pública, que é um processo coletivo, para quem não é da área, tendo como réus a União e a própria Agência Nacional de Mineração, pleiteando aquilo que a gente chama de processo estrutural, ou de providência estrutural, que é a ideia de que a União e a ANM deveriam ser judicialmente compelidas a reestruturar a atividade de fiscalização de barragens de rejeitos no Brasil. Não era uma medida de estruturação da agência como um todo,
mas apenas desse setor específico de fiscalização das barragens de mineração. Essa petição inicial apresenta uma série de dados, eu posso até, não sei se o chat aqui está habilitado, mas se tiver eu posso até compartilhar esse inicial com vocês. Também o Otávio consegue localizar facilmente o link aí na internet, porque o processo é público, então a petição inicial foi disponibilizada pelo MPF na internet. Mas basicamente ela narra fatos que são, mesmo depois dos 2 desastres, absolutamente aterradores. Para que vocês tenham uma ideia, você tem dois acórdãos, na verdade, do Tribunal de Contas da União, que são anteriores aos desastres, que dizem que o então DNPM, né, são 2 acordos de 2011, que dizem que o então DNPM não tem fiscal sequer para fiscalizar a arrecadação da CEFEM. Ou seja, que a União não consegue saber nem se ela está recebendo os valores que ela teria direito em virtude da exploração de lavra, porque ela não tem condições de fazer essa fiscalização, predominantemente por falta de servidores. A principal questão é falta de servidores, embora também tenha a questão de deficiência material, deficiência orçamentária, etc. E isso vem, aí depois, em 2015, o TCU tem um novo acórdão, e em 2016, mais uma fiscalização. Então, você tem sucessivas fiscalizações do TCU sobre a ANM, DNPM/ANM, mostrando basicamente que o órgão não tem condições de fiscalizar nem as barragens de registro, as barragens de rejeitos que estão cadastradas perante a própria agência, mesmo que ele se dedicasse muito mais do que ele se dedica a isso. Então, é uma situação que a perspectiva, a gente coloca aqui na ação o prazo certinho, mas é que o fiscal do DNPM conseguiria fazer o ciclo, né, de fiscalização em, 5 anos e 2 meses, tá? Porque são 9 servidores para fiscalizar. Se vocês estiverem com a inicial aí já, está na página 12. São 9 servidores que levam 2 dias para fiscalizar cada barragem, 3 dias para elaborar o relatório de fiscalização, mais 2 dias de logística, de viagem, essas coisas. Então, e no Brasil nós teríamos 769 barragens de mineração para serem fiscalizadas. Então, nós fizemos a conta e seriam aproximadamente 5 anos e 2 meses para que cada barragem fosse fiscalizada novamente. Então, a barragem que for fiscalizada hoje vai ser fiscalizada de novo em 2026, depois de novo em 2031 e assim sucessivamente. Isso é evidentemente desproporcional, né? E aí a gente também levanta nessa petição inicial que, embora a União diga que teve um aperto de concursos nos últimos anos, o que é verdadeiro, mas a verdade é que houve concursos. Então, por exemplo, o IPHAN fez concurso para 411 vagas, o Ministério da Agricultura fez concurso para 300 vagas, a AGU fez concurso para 100 vagas, de área meio, inclusive, não é nem de advogado, de área meio, arquivistas, funcionários administrativos, etc. Então, o que a gente está demonstrando aqui é que, de fato, há uma escolha da União na alocação de recursos públicos e de pessoal que desprestigia a ANM. Não é uma coisa de, não tem dinheiro para nada. Não, para algumas coisas teve dinheiro. A gente fez um levantamento aqui de concursos entre 2016 e 2018 e a União, nesse meio tempo, abriu mais de 1.000 vagas de servidores públicos variados. Então, não é um problema exclusivamente de dinheiro. E aí vem essa teoria que eu estudo, que é o livro que eu escrevi, que está soterrado aqui em algum lugar, esse aqui, ó, Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática, que é exatamente dizer isso. Existem problemas, existem situações na gestão pública e na gestão privada também, que são
decorrentes não de um evento único. Não é? Por que a ANM é assim? Não é por uma coisa instantânea. Esses problemas são decorrentes de um comportamento institucional reiterado que denota um padrão recorrente de violação. Qual o padrão recorrente de violação aqui? A União não quer estruturar o setor de fiscalização minerária no Brasil. Não quer. Se quisesse, teria estruturado. Em vez de fazer concurso para assistente administrativo da AGU, ela podia ter feito concurso para agente de fiscalização da ANM. Em vez de fazer concurso para 300 vagas na ABIN, ela podia ter feito concurso para, isso foi inclusive antes do desastre de Brumadinho, ela poderia ter feito concurso para fiscal de mineração. E ela não quis fazer. Então, por que ela não quis fazer? Né? Porque existe aí uma escolha que ocorre numa arena política. E essa escolha que ocorre na arena política desprestigia reiteradamente determinados contextos, determinadas situações. Então, a gente fez essa petição inicial, vou mostrar aqui para vocês só o trechinho final dela, para deixar uma questão, que é a seguinte, olha só, já que a questão é de um desprestígio de escolhas, o que a gente pede aqui? Eu não sou administrador, então eu não peço para eu fazer a escolha. O que a gente pede aqui é o seguinte, que a União e a ANM, na condição de responsáveis por essa atividade pública, que elas sejam incumbidas pelo juiz de elaborar um plano para a reestruturação do setor. Certo? Então, a ideia aqui, essa aqui é a tutela provisória. Deixa eu ver aqui o período final. Aqui. Seja determinado aos réus que apresentem, no prazo de 180 dias, um plano de reestruturação da atividade de fiscalização de barragens no Brasil, o qual deverá contemplar medidas estruturais, daí a ideia de um processo estrutural, para o planejamento e a gestão do setor no curto, médio e longo prazo. Então, a grande sacada do processo estrutural, do modo como ele vem para o Brasil, é que eu não preciso tomar o lugar do administrador. Eu quero que ele continue gerindo barragem. Eu não entendo, não quero entender nada de barragem. A questão é, o que eu estou tentando fazer aqui é romper com essa carga de inércia política que impediu reiteradamente a União de fazer isso aí, de planejar o setor de fiscalização de barragens no Brasil. Então, o processo estrutural, ele consegue caminhar na melhoria de uma política pública sem receber, ou pelo menos sem receber na mesma intensidade, a crítica que o judiciário geralmente recebe, que é a crítica de intervir indevidamente na seara do Poder Executivo. Porque eu não estou dizendo o que o Poder Executivo tem que fazer. A única coisa que eu estou dizendo é que ele tem que fazer. O que é ele que vai dizer, ele que decide o que ele tem que fazer. Mas ele tem que fazer, ele precisa caminhar para resolver esse problema. Então, nós propusemos essa ação, foi em 2019, e no iniciozinho de 2020, um pouquinho antes da pandemia, teve um acordo. Essa ação terminou em acordo. A União entendeu tão bem a sua própria omissão nesse contexto, que a União fez um acordo para cumprir isso que a gente estava pedindo. E esse acordo hoje está em andamento. Então, esse é um processo estrutural que, do ponto de vista do processo, foi bem sucedido. É bem verdade que, do ponto de vista da realidade, né, como dizem os americanos, o júri ainda está deliberando, porque o acordo ainda está sendo cumprido. E aí veio a pandemia, e aí as coisas se complicaram ainda mais. Então, eu não diria a vocês que a realidade da ANM hoje é muito melhor do que ela era em 2019. Mas hoje a gente tem um compromisso formal da União de que ela fará uma reestruturação na ANM, pelo menos no que tange a fiscalização de barragens de mineração ao longo de um determinado período de tempo. Porque, de novo, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer o que precisa ser feito. Tá? A segunda vertente que a gente atuou aqui, processualmente, é a vertente privada. Porque, vejam, apesar de a fiscalização de barragem ser um problema público, e ela é,
Mas um problema público só é um problema porque alguém fez alguma coisa errada, né? O poder público só precisa agir porque o particular fez alguma coisa errada e, por isso, o particular precisa ser fiscalizado, punido, multado, etc. Então, a gente se voltou também para a questão relacionada à atuação da Vale, especificamente, uma vez que a Vale está envolvida nos 2 desastres, né? Então, a gente resolveu que também era necessário que a Vale fosse verificada. E a gente propôs, então, uma outra ação, na mesma lógica de um processo estrutural, agora contra a Vale. Com a perspectiva de que a Vale, nosso argumento é que a Vale tem um padrão reiterado de assunção indevida de riscos ambientais em detrimento das pessoas que residem nas proximidades dos seus empreendimentos. Então, é essa a petição inicial. Ela foi proposta em 2020. Então, ela foi proposta contra a Vale, a ANM e a CVM, porque a ANM e a CVM falharam em fiscalizar a Vale do ponto de vista daqueles riscos que ela informava ao público. Devo dizer a vocês que isso é tão verdadeiro que a Vale é investigada também pela SEC, pela SEC nos Estados Unidos, pelo mesmíssimo motivo, falha de disclosure em fatos relevantes ao mercado acionário norte-americano, porque ela negocia ações nos Estados Unidos também. E aí, então, qual é a ideia aqui dessa ação? Esta ação pretende obter a condenação da Vale a implementar uma completa reestruturação de suas políticas internas de segurança e prevenção de desastres mediante realização de intervenção judicial. Esse pleito decorre da constatação de que, apesar do que afirma publicamente, a Vale desenvolveu ao longo do tempo uma cultura interna de menosprezo aos riscos ambientais e humanos decorrentes da atividade que desempenha, permitindo-se sistematicamente apropriar-se do lucro de suas operações, ao mesmo tempo que externaliza para a sociedade os riscos e efeitos deletérios de seu comportamento. Embora essas manifestações, as manifestações mais visíveis desse comportamento, sejam os desastres de Mariana e Brumadinho, esta petição apresenta evidências de que essa conduta está disseminada na cultura institucional da Ré, conforme se depreende da situação de risco de diversos outros empreendimentos sob sua responsabilidade. Para vocês terem uma ideia, esses diversos são tantos que essa petição inicial foi protocolada no dia 31 de agosto de 2020. Se vocês pegarem os fatos relevantes da Vale, no dia 2 de setembro, ou seja, 2 dias depois do protocolo dessa ação, a Vale divulga um fato relevante dizendo, aumentando o nível de risco de uma barragem. 2 dias depois do protocolo dessa demanda, a Vale publica um fato relevante, elevando o nível de risco de uma barragem. Ou seja, para mim, aí entra de novo o processo estrutural. O processo estrutural não é necessariamente um processo contra entes públicos. O processo estrutural é um processo que pretende evitar, suprir para o futuro uma situação de ilegalidade disseminada e reiterada, seja de um ente público, seja de um ente privado. Nesse caso, de um ente privado. E a ideia aqui, a nossa pretensão aqui, era de que os responsáveis pela área de segurança da Vale, de segurança de barragens da Vale, fossem afastados, substituídos por um interventor judicial, e que esse interventor elaborasse um plano de reestruturação das atividades de segurança de barragens internamente à Vale. Tá? Então, essa é a ideia dessa demanda. Devo dizer a vocês que esta ação já foi, apesar de ser proposta em 2020, já foi julgada improcedente em primeiro grau, com um argumento singelo de impossibilidade jurídica do pedido, que é mais ou menos um jeito simpático de dizer vocês estão inventando moda. Né? A juíza da causa, na nossa opinião, na minha opinião pelo menos, adotou uma visão extremamente simplista
do contexto geral dessas violações e disse que não existe previsão legal, foi bem isso a decisão, não existe previsão legal para intervir na gestão privada de uma companhia, o que você precisa é puni-la depois que ela fizer coisas erradas, o que me parece um equívoco gigantesco. Mas a gente apelou dessa sentença, essa sentença foi para o sepulcro do TRF1, e estava lá aguardando julgamento. Vamos ver se agora, com a criação, depois de 20 anos de espera, do nosso TRF6, né, a gente pode ter, então, o julgamento dessa apelação para que esse processo volte a correr. Houve um evidente cerceamento de defesa, porque não teve, nem sequer abriu a fase probatória, né, a ação foi julgada improcedente, sem abertura sequer de fase probatória. Então, me parece um grave equívoco que foi feito nessa ação, mas houve recurso e aí a gente está esperando que agora as decisões venham a ser sanadas, essa decisão venha a ser reformada e a gente comece o jogo de novo. Mas, enfim, basicamente era isso que eu queria contar para vocês. A ideia de processo estrutural é uma ideia da gente fazer uma transformação progressiva, duradoura e significativa para o futuro numa entidade que, ao interagir com a sociedade, causa um padrão de violações reiteradas, uma entidade pública ou privada, que, ao interagir com a sociedade, causa um padrão reiterado de condutas passíveis de gerar violação a direitos das pessoas. Esses dois exemplos, né, me parece que são bastante simbólicos disso. Isso não é uma coisa específica da área de mineração, mas eu acho que a área de mineração, dado esse sintoma histórico de desestruturação que ela tem, acaba sendo um campo fértil para esse tipo de ação estrutural. Eu, de cabeça, pensaria em mais umas 5 ACPs estruturais que poderiam ser propostas contra a ANM para reestruturar a cobrança da CEFEM, para reestruturar uma série de outros aspectos da atividade da agência que continuam relegados a uma função secundária pelo governo federal. Espero que isso contribua um pouco para as discussões, estou ansioso para ouvir a Ana, será um prazer aqui continuar conversando com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É uma oportunidade única poder ouvir você falando sobre... Não sei se eu travei, vocês conseguem me ouvir? Certo. Uma oportunidade única ouvir você falar sobre esses temas, uma experiência prática muito grande. E se tinham, aí nenhuma coisa, se tinham 4 temas polêmicos para serem abordados, você tocou nos 4. Os acidentes, chamemos assim, e as ações coletivas propostas pelo MP. Então, mas são temas polêmicos porque realmente são significativos e trabalham com diversas visões, que a gente poderia chamar de conflitos coletivos, né? A conflituosidade e complexidade desses conflitos. Agradeço muito. Gostaria de fazer 3 pontos aqui. Primeiro, que você mostrou o seu livro sobre processo estrutural. Eu recomendo a todos que, se tiverem interesse, procurem as obras do professor sobre o Estatuto do Índio, o livro indicado agora, o devido processo legal coletivo, e parece que vamos ter um novo por agora sobre a participação, se eu não me engano. Vai ser incrível também ter a oportunidade de ler. E também acompanhar o Instagram do professor Vitorelli, recheado de informação, conteúdo, uma expertise incomparável e também sempre muito descontraído. Eu recomendo a todos que sigam e acompanhem os trabalhos. Ana, se você quiser comentar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, eu peço para deixar para o final, que a gente vai tentar encerrar no máximo até às 6, se for possível. Então, poder deixar para o final. Mas, Ana, se quiser comentar algo antes de iniciar a sua exposição. Eu acho que o que o professor Edilson falou conversa muito com o que eu tinha pensado aqui para falar, mas obviamente numa outra perspectiva, né, que eu estou sempre do lado de cá, né? Estamos sempre litigando ou com o Ministério Público ou com a União em relação ao patrimônio mineral. Então, Otávio, eu sugeriria começar aqui, que de uma forma ou de outra eu vou acabar tangenciando a fala do professor Edilson, pode ser? Então tá, eu vou compartilhar. Só fazer mais um adendo, a terceira coisa que eu tinha esquecido, sobre essa ação, principalmente da ANM, creio que você encontrou o professor Marcelo Koch também diversas vezes nessas reuniões, audiências, e ele também já esteve com a gente no GEDMIN algumas vezes, então os mundos conectando também, que é da AGU, né?
Então, desculpa a interrupção, Ana, mas pode Não, prosseguir. tranquilo, a mineração é um ovo, né? A gente vai se encontrando e reencontrando sempre, é impressionante. Eu vou, então, compartilhar aqui uma breve apresentação que eu preparei, só para orientar a minha reflexão. E eu queria começar falando que sempre foi, e cada vez mais que eu trabalho em alguma ação coletiva relacionada ao patrimônio mineral, me vem sempre um comparativo em relação ao meio ambiente, né? Por quê? Porque eu acho que são questões relacionadas, inevitavelmente, a gente, quando está diante de uma lesão ao patrimônio mineral, possivelmente estaremos diante também de uma lesão ao meio ambiente, né? Acontece isso muito com a situação da lavra ilegal, que o professor Edilson também falou um pouquinho. E como a tutela do meio ambiente, ela está avançadíssima quando a gente pensa na tutela do patrimônio mineral. A gente não reflete o patrimônio mineral como bem público, a gente não reflete a tutela do patrimônio mineral enquanto direito difuso, né? Até no final da minha apresentação, eu trago exatamente a ação que o professor Edilson comentou como um exemplo de boa prática, né? De como a gente poderia refletir o patrimônio mineral nessa ideia de bem da sociedade, de uma coletividade, não de uma pessoa, né? E não da União enquanto ente público federal. E essa é a primeira reflexão que eu faço, porque se a gente pensa assim, pelo bem ou pelo mal, né? Assim, a gente pode ter inúmeras críticas frente aos entendimentos que são firmados em relação ao meio ambiente, e a gente tem vários, né? A imprescritibilidade, a inversão do ônus probatório, a participação dos órgãos, né? Inevitavelmente, nessas demandas ambientais, os órgãos são chamados, são oficiados, né, são ouvidos em alguma medida, participam da fase probatória, ou pelo menos podem participar, há uma abertura para isso, né? A gente não tem isso na tutela do patrimônio mineral. É muito raro que a União, chamada a participar do processo, que tem como pano de fundo o patrimônio mineral, se posicione e assuma para si algum interesse em relação a isso. O mesmo acontece com a ANM, né, com o MME. Intimados, é muito comum que eles se abstenham de participar. E a gente vê isso com inúmeras ações, às vezes nem são ações coletivas propriamente ditas, né? Mas talvez a gente pudesse até chamar de ações pseudo-coletivas, como, por exemplo, aquelas que tratam de desapropriação de áreas oneradas por direitos minerários, às vezes até com concessões de lavra, né? E há um movimento, assim, uma prática do órgão regulatório, órgão gestor, que proferiu uma decisão sobre aquele patrimônio, né, está gerindo aquele patrimônio em alguma medida, se abster da participação, né, e relegando aí às partes, né, numa esfera absolutamente privada, cuidar então da tutela desse bem jurídico. Por quê? Porque a gente ainda está muito distante da ideia de que o patrimônio mineral ele é da sociedade, né? Ainda que haja ali um interesse direto, econômico, que a gente não pode botar panos quentes em relação a isso, né? É uma atividade econômica, ela visa a produtividade, ela visa o lucro. Mas ela tem reflexos para a sociedade diretos. E até coloco aqui um círculo que é muito fruto da ideia de que a União ela nunca foi nem será proprietária do patrimônio mineral no sentido civilista da coisa, né? Ela não pode vender, ela não pode doar, ela não pode extrair, salvo por o regime específico, né, do registro de extração, mas ela não pode visar a economicidade daquele patrimônio, né? E isso é uma determinação constitucional, que significa, então, que a gente precisa pensar qual é a função da União na proteção do patrimônio mineral. Aí eu coloquei aqui um trecho do parecer PROS 46 de 2012. Na verdade, esse parecer é normativo, né? Ele foi proferido pelo antigo DNPM, eu acho que vocês já devem ter tratado dele em algum momento, aí no GEDMIN. Ele trata, na verdade, sobre reaproveitamento de rejeitos, né, no âmbito da mineração. E até eu tenho várias ressalvas em relação à conclusão dele, especificamente em relação a reaproveitamento de rejeitos, mas a parte introdutória, né, que vai fazendo a reflexão para se chegar no ponto de discussão, é muito boa, porque reflete exatamente essa ideia de que a União
ela não é proprietária, ela exerce ali a soberania sobre esse patrimônio. Então, eu coloquei aqui, não vou ler, mas depois que se vocês tiverem curiosidade, é um parecer que está disponível aí também no Google, né, nas plataformas. Bom, e aí então, decorrente dessa soberania, dessa gestão do patrimônio que a União faz, há uma série de mecanismos que a própria legislação estabeleceu para voltar a riqueza, voltar algum benefício econômico, social, né, para a própria sociedade. E eu coloco aqui a CEFEM e a PPRL, né, muito objetivo, muito prático e material. Se há alguma possibilidade de aproveitar economicamente uma jazida, então há também uma obrigação do minerador de devolver uma contraprestação para os entes públicos, né, a CEFEM, e para o proprietário da terra. Ele também recebe ali uma contrapartida econômica em relação àquela atividade. E o início da cadeia produtiva de qualquer outra atividade, né? Eu acho que isso é tão pujante, né? A gente pode pensar que a mineração, na verdade, ela é fonte de tudo, né? Qualquer setor produtivo da economia perpassa necessariamente pela mineração. Isso significa que qualquer geração de riqueza, emprego, criação de vilarejos, cidades, e daí estabelecimento de culturas específicas, partem em alguma medida da atividade minerária, né? E isso significa, então, que o nosso ordenamento, ele protege a mineração. É uma atividade que não é para não ser praticada, não é para não ser estimulada, pelo contrário. O professor Edilson estava dizendo da criação da Agência Nacional, né? Está na lei, na lei de criação da agência, que já estava também, né, no DNPM, que uma de suas obrigações é fomentar a mineração. Então, há uma eleição, né, pelo nosso país, por meio da legislação, de que a mineração é uma atividade de interesse nacional, de utilidade pública. Então, ela tem que ser desenvolvida. Por isso que a gente fala que o concessionário da lavra, ele não tem um direito de lavrar, ele tem um direito e um dever de lavrar. É uma obrigação legal, né? Bom, e aí eu coloco possibilidades de violação desse patrimônio mineral. Então, coloquei aqui a lavra ilegal, né? E eu acho que quando a gente vai discutir propriedade sobre esse patrimônio, quando a gente está diante de lavra ilegal, isso é muito evidente, porque na grande maioria das ações civis públicas propostas pela União para tratar do patrimônio mineral, isso pode estar vinculado ou não com o meio ambiente, né, com a lesão do meio ambiente, inevitavelmente há um desejo da União de se propor, de se apresentar naquela ação como titular daquele direito. Tanto é que essas ações giram em torno de atribuir um valor àquele bem, né? E aí a gente vai entrar em algumas discussões sobre qual é de fato o dano, qual é de fato a extensão, né? Qual o valor que a gente poderia atribuir economicamente àquele bem, né? Algo que, como o Otávio disse que vocês já falaram, também não vou entrar aqui no mérito, né? E outras duas questões, que é a gestão ineficiente do patrimônio mineral e a ausência de políticas públicas. E aí eu só faço uma ressalva em relação à criação da ANM, porque eu acho que a gente está longe do cenário ideal, né? Da gente falar assim, nossa, a agência de fato tem hoje uma gestão completamente eficiente, consegue gerir ali não só a atividade de exploração, mas das atividades acessórias e essenciais a ela, né? Como a de disposição de rejeitos, por exemplo, né? Acho que não. Mas eu acho que, sem dúvidas, a gente está num cenário muito melhor do que no cenário de DNPM, né? A gente vem aí numa crescente de desburocratização da agência, novas normas que têm viabilizado um aproveitamento eficiente, né? Os leilões, e mais as políticas, né? Que vêm sendo publicadas e debatidas pelo setor mineral, Política Nacional 2030, pró-minerais estratégicos, acho que isso tudo faz parte de uma intenção do poder público de dar um relevo maior para uma atividade tão relevante da nossa economia, que é a mineração. Bom, e diante de violações, como é que o patrimônio mineral poderia ser, então, tutelado,
né? E aí a gente entra, então, nas ações coletivas. Se a gente está diante de um patrimônio que é da sociedade, deveria ser tratado como tal, que tipo de proteção, que tipo de veículo que a gente poderia utilizar para proteger o patrimônio mineral? Eu coloquei aqui 3 possibilidades, né, que poderiam ser abarcadas aí pelas ações civis públicas. As indenizações, que aí eu faço a minha ressalva, porque o que menos importa quando a gente está diante de direitos difusos, coletivos, direitos de grupo, é o valor pecuniário disso, né? É a tutela indenizatória, porque, ao fim e ao cabo, esses bens são imateriais, eles não têm valor econômico. Então, na verdade, as indenizações deveriam ser usadas quando a tutela específica, né, que é a recomposição, como acontece, por exemplo, na tutela do meio ambiente, ela não é possível. Então, eu acho que das possibilidades aqui, a indenização é a que menos importa para a sociedade, né? Agora, se a gente for perguntar para a União o que ela quer, na verdade, ela quer o pleito indenizatório, porque é isso que ela pede, né? Mas em termos de tutela coletiva, eu coloquei até uma estrelinha aqui, que são os pedidos, né, que deveriam se conformar melhor à tutela do patrimônio mineral, assim como acontece com a tutela do meio ambiente e outros direitos difusos também, que são as obrigações de fazer e não fazer e os pedidos de tutela de urgência, quando há uma situação de emergência que precisa ser imediatamente sanada. O que significa isso? Que, na verdade, o que interessa aqui é devolver para a sociedade o bem jurídico e não o valor pecuniário que ele representa, né? Eu coloquei aqui, então, 2 exemplos. Na verdade, o primeiro é só uma curiosidade, porque é realmente algo recente e que vale a pena acompanhar aí. É a ação civil pública proposta no estado do Amazonas, Ministério Público Federal também, e que tem como objetivo o indeferimento de direitos minerários que interfiram com áreas indígenas já homologadas no estado do Amazonas. Então, aqui vejam que a tutela aqui não é só do patrimônio mineral, né? É também dos indígenas, né? Dos povos indígenas. Então, é duplamente uma ação coletiva. E então houve aqui tanto a tutela de urgência quanto o pedido de obrigação de fazer, que no caso aqui é que fossem indeferidos esses direitos minerários porque interferentes com terras indígenas já homologadas. Além de a decisão liminar ter sido positiva, a sentença também foi. Então, isso significa que minerar em área indígena no estado do Amazonas atualmente é algo que não é possível. Na verdade, eu acho que esse assunto ele é crítico, né, sobre várias vertentes, assim, sobre a própria reflexão se em algum momento a gente poderia ter isso ou se não é algo interessante do ponto de vista do interesse nacional, da escolha do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Mas é só uma curiosidade para dizer que se havia alguma ideia de que em algum momento minerar em terras indígenas seria possível, não é que não pode, mas que no momento isso é vedado, né, por uma decisão judicial proferida numa ação civil pública. Então, de alguma medida, o patrimônio mineral aqui também está sendo tutelado, porque há uma escolha, até o momento, né, legislativa, por não regulamentar essa atividade, quando confrontante com terras indígenas. E a ACP que o professor Vitorelli citou, e que eu coloco aqui, na verdade, como um exemplo de boa prática, né, que conversa muito com os processos estruturais, porque é uma ação que foi construída, né? Na verdade, a ação foi construída pelo MPF, mas a solução foi construída, né, professor? Numa ideia de que o processo ele não precisa ser ditado pelo juiz, nem pelo Ministério Público. Pode haver ali, na verdade, há até um incentivo, né, para que as soluções sejam consensuais. Até porque inúmeras outras questões, como, por exemplo, como é que fiscaliza, quantas pessoas precisam para fiscalizar barragens, que barragens são necessárias serem fiscalizadas, né? Isso tudo foge ao conhecimento do operador do direito, né? Então, há aí uma expectativa de que esses processos que lidem com obrigações de fazer no futuro, né, para o futuro, numa ideia de que em algum momento a gente possa atingir um cenário ideal,
né, possa reestruturar uma prática desconforme para que no futuro ela se atinja ali um patamar adequado, elas sejam construídas, sejam discutidas, debatidas, algo que a gente não vê, assim, a prática da tutela individual e coletiva, né, em relação ao patrimônio público, a gente não vê isso acontecer, não há debate, né? Há ainda uma visão muito fechada em relação a autor versus réu, né? E assim, até um senso comum, né, de condenar a atividade. Então, o minerador mesmo, ele tem pouca voz, né? A voz que ele tem é da petição, de se defender ali em alguma medida, mas não há um debate sobre a necessidade da atividade, o quão relevante ela é para a economia, para aquela região, para o PIB do nosso país e até daquele município. Então, essas são questões que hoje a gente não vê sendo debatidas nos processos, o que para mim foge totalmente à ideia de uma tutela adequada, né? Porque se a gente for sempre pensar no autor versus réu, em condenações milionárias, como se isso fosse ser revertido em algum momento para a sociedade, eu acho que a gente está tão distante daquela ideia de tutela adequada do direito, sabe? É algo que eu acho que a tutela coletiva do patrimônio mineral tem tanto a avançar. E aqui eu coloquei só um print de uma das últimas petições da União, dizendo sobre o aporte financeiro que foi feito. E aí, professor, eu nem sei se isso foi averiguado, né? Isso é um reporte que a União fez no processo judicial. Então, aí foram, segundo a União, investidos mais do que o acordo previa. E para quem acompanha também o setor, viu também alguns concursos sendo realizados ano passado, esse ano também foi homologado um concurso, né? E acho que até já foi finalizado, fruto dessa ação, né? Então, acho que a ação gerou bons frutos para o setor. Até porque eu acho que essa é uma tipificação que a gente pode ver que as partes não estão ali confrontando, né? A ANM não quer ficar desestruturada, né? Então, ali está todo mundo convergindo para chegar num modelo adequado de gestão e fiscalização das barragens de mineração. E aqui, por último, só para fechar meu raciocínio, e que conversa com o que eu estava dizendo agora há pouco, que é, na verdade, o meu tema de pesquisa, né? E a minha pergunta, assim, minha reflexão, né? Qual é o estado ideal de coisas? Se a gente está tratando de estado de desconformidade, e será que, por exemplo, esse acordo que foi homologado e que tem sido aí objeto de cumprimento por parte da ANM e da União, será que ele é o modelo ótimo? Será que daqui 10 anos ele vai ser eficiente, né? Vai ser efetivo? Será que a gente vai ter barragens daqui 10 anos ou vai ter muito mais barragens do que a gente tem hoje? E será que essa ação vai servir para tutelar ainda esse estado de coisas daqui 10 anos, né? Eu sei que o professor Edilson não acredita que haja coisa julgada, né, no processo estrutural. E esse, na verdade, é meu grande ponto, assim, será que há um ponto que a gente pode dizer que aquela decisão se tornou definitiva, ainda que em processos estruturais? E essa é a minha pergunta, porque eu acho que tudo tem que ter um fim, né? Na minha visão ainda inicial da pesquisa, né? Eu estou muito no início ainda do meu doutorado, mas para mim é um ponto de partida, né? Eu acho que a gente precisa encontrar modelos para, ainda que num cenário de efetividade, trazer também um cenário de segurança jurídica. E aí eu parto muito da minha visão de quem atua para empresas de mineração, né? Para quem está investindo para que essa atividade aconteça. Bom, Otávio, acho que era isso que eu tinha separado para conversar aqui hoje. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, de debater esse tema, que eu acho que é duplamente relevante, né? Falar de processo coletivo e de mineração são duas coisas complexas e relevantes. Então, acho que parabéns para vocês por terem escolhido esse tema para falar num grupo de estudos que às vezes não tem tantas discussões, né, sobre o processo judicial. Então, eu só agradeço mesmo. Muito obrigado, Ana. Também, não sei há quanto tempo você não vem no GEDMIN, né, mas é uma presença que eventualmente comparece com a gente. Agradecer muito a presença, a exposição.
Assim como eu recomendei que acompanhe o professor Vitorelli, as leituras, também acompanhe a Ana, todas as aulas magnas, os eventos que ela participa, são excelentes, uma prática profissional do dia a dia. Se alguém quiser comentar, fazer algum questionamento, professor Vitorelli também, se quiser fazer. Eu só quero dizer que gostei muito, Ana. Gostei muito da sua apresentação. Acho que é isso que a gente precisa mesmo, é de uma visão mais construtiva entre o Ministério Público e a advocacia, entendendo que todo mundo quer um cenário melhor para todo mundo, né? A gente não pode partir, nem o Ministério Público pode partir da premissa de que todo minerador é bandido, e nem o minerador pode partir da premissa que o Ministério Público só quer ferrar o minerador e não quer que faça mineração nenhuma, porque ambos são visões erradas, não é isso que a gente quer. Né? A ideia é que as coisas sejam boas para todo mundo. Então, a mineração em terra indígena, por exemplo, que você tocou, né? Esse é um dogma, é uma questão super, super, super complicada. O que me convence um pouco nessa história? Eu te diria que eu não seria ideologicamente contrário a isso, mas eu vi várias pesquisas no sentido de que nas regiões, inclusive em outros países em que isso aconteceu, não foi bom. Não acabou bem, sobretudo, obviamente, como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, não acabou bem para os índios. Então, historicamente, parece que os resultados são ruins, que os índios não têm muito a ganhar com a mineração, ao contrário, né, do discurso que sustenta isso. Fiquei feliz também de saber que a ANM está melhorando, aí, do ponto de vista do Ministério Público, a gente acaba vendo mais o que está errado, né? Então, eu fico... Ixi, acho que ele caiu sem querer. Parece que sim. Guardar um pouquinho para ver se ele retorna. Vocês tiveram esse tema aqui, mineração em terra indígena? Tiveram? Tivemos, foi a abertura o semestre já encerrou, né? Foi essa semana, mas foi a abertura. A gente teve o Thiago de Matos e o Cláudio Sclier. Cláudio Sclier, ele foi professor no FMG, atuou muito tempo no Ministério de Minas e Energia. Voltou, professor? Voltei. Não, só concluindo, dizendo que fico feliz de saber que a ANM está melhor mesmo, que pelo menos as coisas que a gente está fazendo estão surtindo algum efeito lá. O meu contato é pequeno, eu estou aqui em São Paulo e embora eu tenha proposto a ação, né, eu que elaborei a inicial, não sou eu que acompanho a execução, então eu sei isso meio de segunda mão. Eu fico feliz que as coisas estejam andando bem, mesmo com as dificuldades. E sobre o seu tema de pesquisa, você sabe disso, né, tem um subtítulo no meu livro de processo estrutural que é sobre o fim do processo estrutural, que é uma questão realmente interessantíssima e delicadíssima, porque como o processo estrutural acompanha uma política pública e a política pública não tem fim, então você não pode marcar um fim para o processo estrutural que seja o mesmo fim que a gente marca para o processo individual, que é a satisfação do direito material ou qualquer coisa assim, porque, na verdade, isso não existe, né? A política pública está sempre aí, ela é fluida, ela é progressiva, você resolve problemas hoje, surgem outros amanhã, como você bem exemplificou. Hoje o problema é barragem, amanhã o problema pode ser mercúrio, depois da manhã pode ser mina subterrânea. Então, realmente, esse é um dilema. Eu espero que você se dedique bastante a essa pesquisa e consiga chegar a uma resposta melhor do que a que eu chego lá no livro. Eu meio que digo isso, tem que ter um fim. Eu acho que você pode tentar marcar indicadores, estabelecer indicadores da política pública que, uma vez verificados, gerem um encerramento, ou pode tentar marcar um prazo para o acompanhamento jurisdicional da política, ou fazer as duas coisas, prazo e indicadores. Mas é uma ideia meio genérica, aberta, né? A minha hipótese, na verdade, é essa mesmo, que o plano estrutural ele estabeleça condições ainda abstratas, né? Porque você não sabe o resultado Sim. daquilo, mas se conseguir estabelecer algum tipo de meta para que aquilo seja atingido em algum momento, sabe? Mas enfim, vamos ver se eu vou conseguir comprovar, né? Mas acho que é por aí. Acho que você está pelo menos o caminho que eu consigo vislumbrar é esse mesmo. Mas parabéns, realmente gostei da sua fala. Obrigada. Bom, então, já são 6 horas, eu realmente gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma participação.
que manter o horário mais restrito mesmo. Acho que todo mundo tem que dar aula, tem que participar de alguma coisa aí. Fabiane, Carolina. Pessoal, boa noite. Eu queria só agradecer a professora Edilson Vitorelli, a professora Ana Sotietti. Estou sempre acompanhando, com certeza. Gostei muito da exposição de vocês. Espero contar com a presença de vocês aí mais para frente de novo. Talvez com uma nova visão aí da Ana, já com a pesquisa pronta e trazendo para a gente os resultados. Agradecer a todo mundo que participou do GEDMIN esse semestre. E só para deixar lembrado, a gente vai deixar a gravação no YouTube, vamos disponibilizar para vocês. E em breve a gente solta um formulário também para vocês sugerirem temas para o próximo semestre para a gente, quem quiser. Tá, joia? Obrigada, pessoal. Carol? Nada a acrescentar, só agradecer mesmo a presença de vocês, de todos os membros do grupo, até essa última reunião e durante o semestre inteiro, e principalmente da Anne e do Edilson, que fizeram uma ótima exposição, foram muito didáticos, muito explicativos, foi muito bom, foi uma ótima reunião de encerramento. Então é isso, agradecer de verdade. Eu tô com uma dor no coração de encerrar a reunião, não queria continuar participando do debate. Fabi, você está com a mão levantada. Falou alguma coisa? Não, é só porque antes de você encerrar, queria também agradecer a participação do Otávio, que está encerrando com a gente como monitor, e da Giovana, né, que também foi monitora há muito tempo, também está participando com a gente, e esperamos contar com vocês de novo no próximo semestre para ajudar na organização. Agora vocês duas tocam o barco aí. Então é isso, agradecer muito a disponibilidade do professor Edilson, a disponibilidade da professora Ana, e meu muito obrigado, até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite.